Então, essa é a situação que, quando se fala sobre isso dentro do Salão Oval da Casa Branca, gera um choque. E o presidente Trump ficou bastante impressionado com essa situação narrada. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Você olha a situação, por exemplo, de novo, eu falo aqui muito da realidade do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, trabalhei no governo do Rio, na prefeitura do Rio. Você olha a situação das pessoas que estão dentro do Complexo do Alemão, essas pessoas elas não vivem dentro do Brasil. Elas vivem dentro do Complexo do Alemão, controlado pelo Comando Vermelho. Elas têm que comprar gás com o Comando Vermelho, elas têm que comprar internet com o Comando Vermelho, elas pagam taxa de segurança para o Comando Vermelho, todas as ruas são barricadas. Se você chega uma pessoa desconhecida, como já aconteceu inclusive comigo, chega uma pessoa desconhecida, ela toma um fuzil na cara de um bandido. Então isso não é normal. A gente normalizou no Brasil algo que não é normal. Você pega a situação do Nordeste, eu falo do Rio de Janeiro porque obviamente é a minha terra, né? Mas você pega a situação do Nordeste, o que aconteceu na Bahia, o que está acontecendo no Nordeste é uma vergonha. Não é normal. A gente que mora aqui nos Estados Unidos tem que dizer isso a vocês no Brasil. O que vocês vivem não é normal. Eu sou carioca, eu já tive fuzil apontado na minha cara 3 vezes na minha vida. Quando eu falo isso para pessoas, inclusive de outros estados, né, Ney? Você fala isso para uma pessoa de Brasília, ela acha estranho. Você fala isso para minha mulher de São José dos Campos, eu falo isso para ela acha esquisito. Nós cariocas achamos normal. Eu já tive minha casa assaltada com 4 caras com pistola com silenciador. Meu primo foi assassinado. Isso é normal para a vida de um carioca. Não é normal, pessoal. Isso não é normal. Então, essa é a situação que, quando se fala sobre isso dentro do Salão Oval da Casa Branca, gera um choque. E o presidente Trump ficou bastante impressionado com essa situação narrada. Paulo, você achou um demérito essa questão do presidente Donald Trump não ter postado, publicado ou divulgado o encontro com o Flávio, tendo em vista que o Donald Trump é um grande divulgador aí dessas ações nas redes sociais? Você sabe que eu não sei, porque eu até conheço a pessoa que cuida das redes sociais da Casa Branca, é um amigo pessoal meu, de muitos anos, que eu já conheço há muitos anos, antes da administração Trump. Eu até mandei uma mensagem para ele, falei, não vai ter postagem não, mas é assim, provavelmente vai ter, não sei se vai ter, não sei qual é o interesse, mas o presidente recebeu a gente muito bem, não vi nenhum demérito. Não dava para ser mais bem recebido do que nós fomos. Inclusive, ao final da reunião, o presidente Trump foi gentil conosco em nos dar o Challenge Coin dele, né? Challenge Coin é uma espécie de medalha, na falta de tradução melhor, que o presidente dá a pessoas que ele tem estima. É uma coisa, inclusive, aqui muito disputada dentro da administração Trump, quem ganha é o Challenge Coin. Eu fiquei feliz porque eu estava lá na reunião e, inclusive, ganhei aqui o Challenge Coin do presidente Trump, que, obviamente, eu vou emoldurar aqui, botar na minha parede, de tão gentil que o presidente foi conosco, o senador Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro também receberam. Então, foi muito, muito gentil. Não dá para o presidente Trump ter sido mais gentil conosco. Obviamente, o Eduardo e eu já conhecíamos ele de outros carnavais, mas ele foi muito gentil conosco. Felipe, sua pergunta para o Paulo. Paulo, depois dessa crise, né, que teve na pré-campanha do Flávio Bolsonaro sobre o filme Dark Horse, né, você vê 2 movimentos diferentes da direita, né? Parte da direita pede explicação ao Flávio Bolsonaro, não concorda com a explicação que ele deu, recebe fogo amigo da própria direita, né? E parte da direita tenta contemporaneizar, né? E aí eu me pergunto para você o seguinte: você se sentiu confortável com a crítica, com a explicação do Flávio Bolsonaro em relação ao Dark Horse? Você acha que ele não tem que ter nenhum tipo de explicação mais aprofundada sobre o assunto? Recentemente, inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio, falou que o Flávio deveria dar mais explicação, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sobre isso e sobre a direita em si, né? Claro, eu não vejo nenhum problema, Felipe, na direita, que é naturalmente crítica, né? As pessoas chamam o eleitor de direita de gado. Eu não concordo com isso. O eleitor de direita é o eleitor mais crítico do Brasil e as pesquisas mostram isso, que o voto do Lula, por exemplo, é muito mais consolidado do que o próprio voto do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o eleitor do Flávio Bolsonaro é um eleitor mais crítico, ele pensa mais, ele reflete mais, ele está menos sujeito a assistencialismo, a medidas assistencialistas. Veja a votação do presidente Lula entre as pessoas que recebem o Bolsa Família. Então, é um voto mais crítico. Eu não vejo absolutamente problema nenhum nas pessoas da direita, sejam elas quais forem as convicções pessoais delas, em elas pedirem explicações. Eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso. Inclusive, uma parte da militância
massacra essas pessoas que pedem explicações. Eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazerem suas críticas e pedirem as suas explicações. Acho que a campanha do Flávio Bolsonaro deu uma resposta desastrosa no início, prolongou uma crise que não precisava ser prolongada. E eu tive o privilégio, Felipe, inclusive naquele momento onde estourou a crise, eu estava com o Eduardo Bolsonaro no Oriente Médio. Então, e o Eduardo Bolsonaro, obviamente, tinha muito mais informações que eu. Eu pedi explicações, entrevistei o Eduardo Bolsonaro longamente, por 1 hora, entrevistei o Mário Frias, que também estava, o produtor executivo do filme, que também estava conosco ali, por uma enorme coincidência, estava ali comigo, também o entrevistei, e depois de ter entrevistado os dois, eu saí satisfeito com as explicações. Fiz todas as perguntas que poderia fazer de forma justa ali, tirei o chapéu de amigo, tive que botar o chapéu de jornalista, fazendo perguntas difíceis. As pessoas que assistiram a entrevista no meu canal viram que foi uma entrevista difícil, mas eu saí satisfeito com as explicações. Ao que me parece, não vejo nenhum indício de qualquer atividade criminosa ou sequer imoral. Já falei sobre isso antes. Não dá para criticar quem, antes da prisão do Daniel Vorcaro, antes das operações policiais contra ele, mantivesse relações ou pedisse investimentos a ele. Eu mesmo, se o Daniel Vorcaro quisesse investir em uma das minhas empresas até novembro de 2025, eu provavelmente teria aceito, não seria hipócrita de dizer diferente. O Metrópolis teve algum tipo de investimento financeiro nas empresas dos seus controladores, o Estadão, a própria Rede Globo, o SBT, tantas outras pessoas. Então seria leviano da nossa parte fazer qualquer coisa diferente. Paulo, sobre eleições e apoio da direita, o que a gente mais escuta é que existe um racha. E aí a Michelle Bolsonaro diz que não tem um racha, o Flávio diz que não há um racha. De todos, o Flávio é o mais apaziguador em todos os momentos em que há qualquer tipo de discussão ou de tração na direita. Até claro, porque ele é o pré-candidato à presidência da República. Ontem houve uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que ele vai participar da Marcha para Jesus, que ele está sempre lá. Aí ele foi perguntado, o senhor vai participar junto com o Flávio Bolsonaro? Ele, você tem que perguntar a ele, eu não sei se ele vai. Ah, mas o senhor não vem combinando a participação de pré-campanha junto com o Flávio? Não. Ah, e aí mostrou um pouco de afastamento. E aí ele disse, olha, Flávio ainda tem muito a falar sobre essa questão do envolvimento com o Daniel Vorcaro. A gente pode inferir, Paulo, que está tendo de fato um afastamento dentro da direita, uma divisão ou, de fato, um afastamento de aliados? Olha, eu não creio no caso do governador Tarcísio. Eu converso com o governador, gosto muito dele. Ele é uma pessoa que, em todo momento, tem mostrado uma solidariedade muito grande à campanha do Flávio Bolsonaro. Eu não vi essas declarações específicas, mas eu estou bastante acostumado a ver a imprensa superlativizando posicionamentos do governador Tarcísio para tentar fomentar esse tipo de conflito entre eles. E hoje é uma situação pacificada, né? O governador Tarcísio, eu acho que ele vai ter um papel muito importante na campanha do Flávio Bolsonaro. Fora isso que se chama de divisões dentro da direita, isso é natural dentro de um processo de primárias, né? É importante que o eleitor e o espectador entenda que o candidato natural nessa eleição era o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não é candidato por força do judiciário, por força de um ativismo judicial que o impede de ser candidato, da mesma forma que um ativismo judicial impediu o Lula de ser candidato na eleição de 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito. É uma pena que nós tenhamos esse tipo inclusive de legislação no Brasil. O povo deveria ser soberano para escolher os seus candidatos da mesma forma que é aqui nos Estados Unidos. Então, uma vez que o candidato natural, que é o Jair Bolsonaro, não será o candidato, em um movimento democrático, como é a direita, é normal que haja disputas, que haja acotovelamento, que haja disputa de espaço. A disputa de espaço é natural da política. Eu estou lendo aqui um livro sobre a biografia do meu avô, quando ele foi presidente, e até no momento onde a gente não tinha o grau de democracia que a gente tem no Brasil hoje, você teve disputas internas entre os militares, entre os candidatos do governo militar. Então, é natural isso. Agora, isso acontece também aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump teve uma primária ferrenha contra o governador da Flórida, Ron DeSantis, contra Nikki Haley, que tinha sido embaixadora no seu governo. Então é normal que haja esses acotovelamentos aqui iniciais e depois uma consolidação e uma união que eu acho que já está havendo em torno da campanha do Flávio.
Paulo, sobre o Dark Horse, é um filme que seria lançado ou ainda será, não sabemos, próximo à campanha eleitoral de 2026. Talvez não seja, porque ainda está bloqueado pela Ancine por alguns motivos. Não seria melhor se o Dark Horse fosse financiado ou tivesse sido financiado por financiamento federal ou financiamento de dinheiro público, assim como outros filmes já foram financiados? Eu acho que não. Lei Rouanet, eu acho que é melhor. Não, eu acho que não. Eu acho que o dinheiro do pagador de impostos do Brasil deve ser utilizado em serviços públicos. Não há necessidade de usar dinheiro do pagador de impostos para um filme que tem sucesso comercial. De um modo geral, os filmes financiados pela Lei Rouanet são filmes muito ruins, né? E por isso não tem sucesso comercial, e já que não tem sucesso comercial, precisam que nós, o pagador de impostos, financiemos esses filmes. Eu sou totalmente contra isso. Eu pago muito imposto no Brasil, então eu acho que o dinheiro dos meus impostos tem que ser utilizado para a saúde, para a educação, e não para o Wagner Moura fazer militância política em Hollywood. Só para finalizar, teve elogio do presidente para ou sobre o presidente Lula por Donald Trump no encontro ontem? Eu não posso discutir todos os detalhes da reunião interna. A gente abordou o assunto do presidente Lula e o presidente Trump fez comentários a respeito do presidente Lula, mas eu estaria violando aqui a confidencialidade do presidente Trump se eu dissesse quais foram esses comentários. Alguns não foram tão elogiosos assim, mas a gente deixa isso para a história. Um dia eu escrevo um livro e conto isso. Veio não, Paulo? Um dynamic? Eu não te ouvi, perdão. Não teve um dynamic no meio, não? O que eu posso te dizer é que o presidente Trump perguntou o que o presidente Lula tinha dito depois da reunião com ele. E eu acho que ele não gostou muito da resposta que a gente deu, não. Mas, como eu disse, deixa isso para a história, Neila. Tá certo, Paulo. Muito obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pela participação com a gente aqui no Metrópolis. E continuamos acompanhando seu trabalho aí nos Estados Unidos. Obrigada, até a próxima. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.